Namastê, professor de yoga. Você já sentiu dor ao praticar yoga? Ou você recebe relatos dos seus alunos dizendo que eles sentem dores em determinado asana, em determinada posição? Ou mesmo se eles já trazem um diagnóstico clínico de alguma patologia que envolve o sistema muscular, o sistema esquelético, como uma artrose no joelho, como uma tendinite nos cotovelos, ou ainda com um diagnóstico de hérnia de disco. Você sabe o que fazer. Quais asanas orientar? Vamos estudar isso mais profundamente no vídeo de hoje. Meu nome é Alessandra Bertinato, eu sou fisioterapeuta e professora de yoga há mais de 20 anos. E hoje nós vamos falar sobre esse tema tão importante, que é a lesão, que é a dor que o nosso aluno sente na prática de yoga, ou até mesmo você que é professor, que ao longo do tempo de prática começa a sentir dores no seu corpo. Do ponto de vista que eu vou trazer, é um ponto de vista mais cuidadoso. Não significa que você não possa fazer asanas mais difíceis ou mais desafiadores, mas o principal que eu vou trazer nesse discurso são os cuidados. Então talvez pareça um pouco radical, mas é porque a gente vai estar falando de dor, a gente vai estar falando de como que o corpo pode se machucar ou de que forma prevenir qualquer lesão na nossa prática de yoga. Vamos lá. Vou começar falando a diferença entre as dores que a gente pode sentir. Existe uma dor boa e existe uma dor ruim. Vamos colocar assim. É possível que a pessoa sinta uma dor quando ela vai se alongar para frente na parte posterior da coxa, ou ela sinta uma dor ali na região da coluna lombar. Se essa dor, se essa sensação dolorosa for um trajeto de músculo, por exemplo, atrás da coxa, desde o joelho até o quadril, ou na coluna lombar, desde a pelve até a parte mais torácica. Se essa dor for de alongamento, é uma dor como se estivesse dando uma rasgadinha, uma estirada no músculo. Essa é uma dor positiva. Significa que a musculatura está sendo tensionada, colocada sob um ponto de tensão que vai gerar o afastamento das fibras musculares, no caso dessas fibras estarem contraídas. E o que deixa essas fibras contraídas? As nossas posturas, os nossos movimentos repetidos ao longo do dia que vão conformando o nosso corpo numa determinada posição. É muito raro fazermos posturas ou movimentos ao longo do dia que nos trazem alongamento, né? Só na aula de yoga mesmo que a gente pratica alongamento, ou talvez no Pilates, alguns momentos na musculação, né? Mas se você nunca alonga o músculo, significa que ele vai estar contraturado, então significa que vai muito bem sentir esse alongamento muscular. Agora, o que pode ser prejudicial? Onde que a dor pode ser uma dor ruim? Por exemplo, quando você sente nessa mesma flexão do tronco, quando você sente alongar atrás dos joelhos, pontualmente, que você diz, eu sinto aqui nesse lugarzinho, pode significar que você está alongando os ligamentos dos joelhos. Ligamentos são estruturas que conectam os ossos, que conectam o osso do fêmur, da perna, até a tíbia, por exemplo. Muitos ligamentos em várias direções diferentes para conter a movimentação daquela articulação, para que ela não se desloque. Porém, se você alonga essa estrutura, que não é uma estrutura contrátil como o músculo, mas se você alonga esse ligamento, ele vai ficar estirado. E se você alongar muito, ele vai estirando e ele vai estirando, e aquela articulação pode ficar instável. Se é uma pessoa rígida, que tem, imagina, ficou 40 anos sentado numa cadeira, vai alongar o joelho ainda fica meio dobrado, nem consegue alongar muito. Essa pessoa ela pode sentir essa dor profunda articular? Até pode. Agora, as pessoas que são hipermóveis no yoga, que já têm uma flexibilidade exacerbada, se essas pessoas que têm essa facilidade avançarem nessa direção, essas sim vão se prejudicar, porque os ligamentos já são mais flexíveis. Se a pessoa vai lá e estira isso, quando ela volta, o ligamento não volta na mesma hora, ele vai precisar de uma acomodação. É como se fosse um elastiquinho de cabelo, que se ele está novinho, ele fica, né, mais fácil de tensionar, e quando você afasta as extremidades, deixa uma semana lá ele esticadinho, quando soltar, esse elástico vai ficar frouxo. Até ele vai ter um recolhimento elástico, mas mesmo assim ele não vai estar naquela estrutura como se fosse nova. Ok, o uso ao longo da vida vai usando bastante o nosso corpo e vai deteriorando algumas estruturas. Mas se a gente puder prevenir e não ajudar nesse processo, é muito melhor. Então, uma dor pontual na trás do joelho, na parte anterior do cotovelo, ou quando você levanta o braço lá em cima, que o aluno fala assim: sinto aqui, professor, sinto aqui nesse lugar. O que fazer? Não faça mais esse movimento nunca na vida? Não. O movimento ele é indicado
para condições de saúde articulares. Inibir um movimento quase nunca vai ser positivo. O importante é fazer os movimentos de forma a não sentir aquela dor pontual que a pessoa sabe qual é. Ela sabe que tem um jeito que ela levanta o braço que ela sente a dor. Então, você pode sugerir para ela rodar um pouquinho o cotovelo para fora, rodar um pouquinho mais o cotovelo para dentro. Você pode sugerir que ela só levante até antes de sentir a dor, mas para que ela faça o movimento naquela direção. A pessoa sabe a dor que ela sente, só ela vai perceber. Oriente os seus alunos a prestarem atenção. Não objetivamos no yoga alongar demais ou ganhar isso de uma forma rápida. É toda uma construção de um ser humano, uma reconstrução dos nossos corpos. O corpo físico recebe influência do corpo mental, do corpo emocional, não é? A gente está nervoso, a gente já sente que o diafragma e a respiração e o estômago, a gente está todo integrado. Então, vale a pena organizar o corpo todo e continuar essa prática do que fazer uma coisa pontual que vai machucar ou simplesmente não fazer. Deixe de fazer. Não é o mais adequado. Agora, o tema que é onde tem mais perguntas nos nossos cursos do Yoga Anatomia é o seguinte: a hérnia de disco. E aí, seu aluno chega para a aula experimental, você vai perguntar se ele tem alguma questão que dificulte a prática ou que impeça a prática de yoga. Ele vai falar assim: pois é, professor, eu tenho uma hérnia de disco na lombar e 2 hérnias na cervical. Posso praticar yoga? Como que você reage a isso? Você fala, sim, pode praticar, o yoga é uma prática segura. Você fica com o pé atrás e fala assim, e se dá alguma coisa nesse aluno aqui na minha aula? Ou você tenta criar estratégias para que essa pessoa se sinta bem na prática. Eu sugiro a terceira opção, que você crie alternativas para a pessoa praticar com conforto e segurança. Como que você vai saber qual que é o ponto exato que essa pessoa que tem hérnia de disco pode fazer ou não? Existem muitas formas de hérnia de disco, uma para posterior, uma mais medial, até para frente esse disco pode romper. Você vai saber tratar isso? Você vai saber como organizar isso no corpo da pessoa? Não vai. Mas uma coisa é certa: não tem receita de bolo para tratar ou para praticar em pessoas que têm hérnia de disco. O principal que eu vou sugerir para você é que você adapte todos os asanas que você sugerir de acordo com a sensação da pessoa. Você vai dizer para ela assim: olha, você pode fazer tudo na prática, com exceção dos movimentos que fazem você sentir a dor que você conhece, a dor da sua hérnia, que você sabe muito bem qual é. Às vezes, basta uma rotaçãozinha a mais para um lado para favorecer o movimento sem sentir a dor. Às vezes, basta voltar um pouquinho no asana para encontrar uma postura, um asana que fique estável, que te traga harmonia, do que você ficar incentivando aquela dor, achando que ela vai passar. Não vai passar. Se um nervo está sendo comprimido, ele vai gerar os efeitos à distância, próximos e à distância. Então, o importante é que a pessoa continue se movimentando, que ela faça uma prática muito completa de yoga que envolva todos os movimentos, mas que ela tome esse cuidado específico de não deixar nenhuma posição interferir ou aumentar a sensação dolorosa que ela sabe que ela tem. A hérnia de disco é a ponta de um iceberg inteiro. O objetivo do professor de yoga não é tratar aquela hérnia, e sim organizar aquele iceberg todo. É uma filosofia, é a forma de comportamento, é como que a gente respira para ter essa organização tecidual interna. São muitos fatores que podemos trabalhar na aula de yoga para impedir que essa pessoa que tem hérnia não possa participar da aula. A aula tem muitas fases. Tem a fase da introspecção, quando a gente começa, tem a fase da respiração, tem os aquecimentos articulares, tem os movimentos articulares. Muitas coisas essa pessoa pode se beneficiar, inclusive do Shavasana, porque o repouso é o que mais as pessoas estão precisando hoje em dia para recuperar o corpo de qualquer lesão, de qualquer dificuldade, porque o corpo tem uma capacidade de autocura, mas a gente também tem que favorecer para que ele possa fazer essa função, ok? Espero que você tenha gostado desse conteúdo, espero que você tenha aproveitado essa aula. Compartilhe com seus professores de yoga, compartilhe com seus amigos, talvez o pessoal da formação, para que todo mundo saiba como lidar quando chegar uma situação assim crítica na sua sala de yoga, ok? Deixe seu comentário e namastê.